ponto que a gente pensa quando é comer de 3 em 3 horas é a ideia de que isso vai acelerar o meu metabolismo, né? E se você tiver o mínimo de interesse e começar a procurar o que os estudos demonstram, você vai perceber que a ciência não confirma que comer de 3 em 3 horas, se a gente pegar os estudos, grupos que comeram de 3 em 3 horas e os outros grupos que comeram quando tiveram fome, na quantidade que gerava saciedade, esse grupo que comeu na hora que tinha fome, que comeu a quantidade que sentia bem pro seu organismo, ele tem resultado melhor do que eu comer de 3 em 3 horas. Então, quando você come de 3 em 3 horas, você está mantendo o seu organismo alimentado constantemente. E você, inclusive, não dá oportunidade para o seu organismo usar os estoques de gordura. E aí a gente vai entender daqui a pouco por que usar esse estoque de gordura é tão importante para a produtividade, para eu gerar mais resultado, para eu ter melhor forma física. Então, se eu pensar, o meu metabolismo, o meu organismo, ele já tem uma queima de caloria natural, que a gente chama do metabolismo basal. Ou seja, se eu ficar... e aí vai variar do seu peso, da sua altura, né, para gerar o seu metabolismo basal. Mas um corpo, ele vai ali queimar 1.000 e poucas calorias, vai depender, 1.600, 1.700, depende da sua estatura, de tudo isso. Se você ficar sentada ali no sofá, vai queimar. Vai queimar por quê? Porque o nosso corpo precisa utilizar essa energia para as nossas funções vitais, para a nossa respiração, para a nossa digestão, para bombear sangue, para o funcionamento do organismo, né? Senão a gente pararia e morreria. Um outro ponto que tem é que se eu comer de 3 em 3 horas, eu mantenho o meu metabolismo acelerado, então eu não vou desacelerar o meu metabolismo. E aí você pensa, poxa, eu quero ter produtividade, eu quero gerar mais resultado. Então, se eu não mantiver esse metabolismo bem acelerado, se eu desacelerar, se eu parar de comer, eu vou ter fraqueza, vou ter lentidão, isso vai atrapalhar a minha produtividade. Isso é um mito que, infelizmente, isso ainda é propagado. Um outro ponto que atrapalha você comer de 3 em 3 horas, né, ficar aí achando que você vai ter produtividade, é que você atrapalha a autofagia, que é um processo, um mecanismo muito importante que tem no nosso organismo, que é a recuperação das células, né? A gente tem ali, é como se a gente colocasse a nossa célula na concessionária, se fosse um carro, para fazer revisão. Isso é feito todos os dias, para recuperação, para a gente entender ali quais são as organelas, as células que não estão em bom funcionamento, colocar todo mundo funcionando bem, saber o que a gente precisa eliminar, vai eliminar. E eu só consigo fazer isso em um organismo que eu não oferto comida por um período de tempo. Se eu como de 3 em 3 horas, não dá muito tempo, só me sobra o momento que eu estou dormindo. Se você dorme, por exemplo, 6 horas por noite, não vai dar tempo de fazer isso da forma plena e completa como tem que fazer. Então, organismo que consegue fazer essa autofagia, você vai gerar imunidade, ela proporciona imunidade, proporciona longevidade, proporciona qualidade de vida de modo geral. Uma pessoa com mais imunidade, ela adoece menos, ela performa melhor. Uma pessoa com qualidade de vida e longevidade, é óbvio que ela vai gerar muito mais resultado, não só profissional, quanto pessoal. E um outro ponto é que no lado oposto de comer de 3 em 3 horas, a gente tem o jejum, que é não comer, que é você ficar determinado tempo do seu dia sem comer. Quando a gente pensa isso, e eu quero ter resultado, eu penso de forma alguma, porque se eu ficar em jejum, eu vou ter fraqueza e lentidão, vou perder meu foco, minha concentração, e aí eu vou perder o meu pique, eu vou perder o meu resultado, a minha performance. E eu vou ter que te dizer que é exatamente o contrário. Quando o meu organismo ele entra no modo de jejum, tá? E o tema aqui da aula não é jejum, mas quando eu permito que o meu corpo fique um tempo sem comer, o meu organismo ele liga um turbo metabólico, né, e um turbo hormonal. E aí eu tenho adrenalina, eu tenho hormônio do crescimento, tudo isso atuando. Porque pensa bem, se a gente pensar aqui na nossa evolução histórica, né, se eu penso na minha evolução histórica, pensa que lá no Homem das Cavernas, essas pessoas, elas tinham que sair para caçar, para pescar, para coletar alimentos. O alimento não era na prateleira do supermercado igual é aqui pra gente hoje, né? Então essas pessoas, elas precisavam o quê? De um gasto calórico, de um gasto de energia para buscar. Às vezes elas voltavam com comida, às vezes com pouca comida. Nem sempre a busca era farta. Imagina se ela vai coletar comida e não consegue tanta comida.
E aí ela volta, já gastou muita energia durante o dia, ela vai voltar muito mais fraca. Só que no outro dia, ela tem que sair para pegar comida. Se no dia que ela saiu forte ela não conseguiu, no outro dia ela vai ter que ir mais longe, ela tá fraca. Você acha que ela vai conseguir? Imagina se ela fica 3 dias sem conseguir, 4 dias sem conseguir. O que ia acontecer? Ela ia definhar e ia morrer. Então, a nossa natureza ela é muito perfeita. Nosso corpo é muito perfeito. Quando eu dou a oportunidade para o meu corpo ficar um tempo sem comer, ele ajusta várias funções, ele liga esse turbo hormonal e o turbo metabólico, e você, ao contrário, você fica com mais foco, com mais atenção, porque você entra num estado de alerta. Então, uma estratégia da produtividade é sim aprender a deixar seu organismo em períodos sem comida, e quando você oferecer comida, saber que tipo de comida. Você vai performar muito, muito melhor. Mas não acredita em mim. Pega o que eu tô falando, vai lá, aprofunda suas pesquisas, como eu fiz, e depois desenvolvi o meu método para ajudar pessoas a fazerem isso, e vai lá e aplica você, e você vai ver como a sua performance vai mudar.